Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre o filme O Agente Secreto. Um filme que entra para a grande lista de filmes que fizeram me sentir muito burra. Sim, hoje é dia de Agente Secreto e pela primeira vez nesse canal, eu vou dizer pra vocês que talvez a experiência do filme seja melhor se você ver meu vídeo antes. A não ser que você seja um recifense com hiperfoco em ditadura militar. Se você for um recifense com hiperfoco em ditadura militar, eu não consigo frisar o bastante o quanto esse filme foi feito especialmente pra você. Você vai se sentir realizado, especial, único. Se você tem um amigo que é recifense com hiperfoco em ditadura militar, leva ele pra ver o Agente Secreto. Vai ser a melhor coisa do ano pra ele. Eu não sou recifense. E eu percebi, desde quando eu vi o filme, que eu tenho um conhecimento realmente muito medíocre sobre a ditadura militar. E a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre tudo que eu aprendi para poder entender esse filme, o contexto histórico, as referências e por que esse filme é tão foda e sensacional. Inclusive, depois que você sabe todas as referências, ele ganha, tipo, 4, 5 níveis de fodeza. Ele fica muito mais especial. Eu assisti a primeira vez e foi, tipo, bonito. Bem bonito. Fotografia linda. Nossa, legal. Ditadura, Wagner Moura. Pois é, eu não tenho ideia do que aconteceu nesse filme. Eu acho que eu entendi 20% do filme. E se você é essa pessoa que nem eu, que entendeu muito pouco, porque você também tem o conhecimento aprofundado de um recifense com hiperfoco em ditadura militar, fica por aqui que a gente vai resolver isso, a gente vai conversar sobre tudo que eu aprendi, todas as muitas coisas que eu li, que vão fazer a experiência do filme ser muito melhor. Inclusive, esse é um filme que a jornada dele é mais importante que a chegada. Então eu acredito que se vocês tiverem essas informações sobre o filme, vocês vão se interessar muito mais até da primeira vez que vocês assistam. Então esse é um filme que é importante saber dos Paranauê, então é legal ver meu vídeo antes de assistir o filme. O Agente Secreto é um daqueles filmes que consegue gerar discussões. E isso pra mim é fascinante. Eu acabei nas threads do Reddit. Foi de longe uma das coisas mais interessantes que eu vi na minha pesquisa. Por quê? Porque era sempre alguém falando assim: eu não entendi o Agente Secreto. E um parágrafo de tudo que a pessoa odiou. E embaixo tinha uma pessoa muito legal explicando todos os pontos que ele não entendeu e por que isso tinha que acontecer. E ele falando: nossa, agora faz sentido. Nossa, agora eu tenho uma outra perspectiva. Daí vinha outra pessoa mais revoltada ainda, falando: não acredito. E reclama, e fala que não entendeu e acha que é um absurdo. E os pontos que os dois colocam são válidos também. Então, filmes que geram esse tipo de discussão, que ampliam os horizontes, eles são muito especiais, são muito diferentes. Tanto que eu vi várias reviews sobre o filme e cada uma delas pegava aspectos diferentes. Inclusive, eu quero recomendar pra vocês, se vocês gostaram do Agente Secreto ou têm curiosidade de saber, tem 2 canais que já são bem conhecidos, que é o canal do PH Santos e o canal do Ora Thiago. De todas as reviews que eu vi, eles tiveram um ponto a mais de sentimento. O Ora Thiago, o vídeo dele eu vou pôr aqui, vou pôr na descrição também, ele fala sobre memória, porque esse filme tem essa ideia da memória. Ele mistura muito com as memórias dele. Então é um negócio de muito mais coração, porque ele é recifense. Pelo menos ele cresceu no Recife, pelo menos é isso que tá no vídeo. Ele vai falar com um carinho que eu não consigo falar, porque, né, dolorosamente sulista. E o outro é o PH Santos. PH Santos fala desse filme com uma paixão de alguém que entende do assunto, de alguém que viveu no Nordeste. Dolorosamente sulista, também não vou poder fazer isso, né? Então, se vocês querem uma visão muito mais apaixonada e muito mais aprofundada de pessoas nordestinas sobre esse filme, eu recomendo muito esses vídeos. O que você vai ter comigo é muitas explicações, que é o que eu consigo fazer. Esse filme, ele vai ser mais um daqueles casos do narrador não confiável. Só que vai ser diferente. Ao invés de ser a perspectiva de uma pessoa contando a história e a maneira como ela viu a verdade dela, a gente vai conhecer a história por recortes históricos. A gente vai ver coisas, mas a gente não vai saber tudo. Vão ter pedaços soltos no ar para passar justamente essa impressão de que a memória da ditadura foi esquecida de várias maneiras diferentes, e o que sobra pra gente são apenas fragmentos da realidade. O filme começa com uma abertura de várias fotos do que estava acontecendo no entretenimento em 1977, que é quando o filme acontece. Logo depois disso, a gente vê um Fusca andando numa estrada assim meio inóspita e parando num posto de gasolina para abastecer. Quando ele chega no posto, tem um falecido na frente dele, assim, ó, com mosca, com uns papelão
em cima dele. E ele pergunta, mas o que tem esse homem morto aí? E daí ele fala, ele tentou assaltar aqui, alguém deu um tiro nele e morreu, tá aí desde domingo. É terça. Quando ele fala isso, ele fala, nossa, mas o dono não se incomoda? Ele fala, não, o dono tá pulando carnaval. Porque é carnaval também. Não liga pra isso não. E a polícia? Liguei pra polícia, a polícia não se importa. Eu não queria estar aqui junto com essa carniça, mas se eu sair daqui eu perco o emprego, então eu não tenho o que fazer. E enquanto eles estão tendo essa conversa e ele está enchendo o tanque do Fusquinha, do Marcelo, a polícia passa. E ele pensa, graças a Deus a polícia passa. Quando ele chega, o frentista vai falar com ele e ele fala, não tô aqui pra você não, eu tô aqui pra revistar o carro. Por quê? Porque o objetivo da polícia era achar um motivo pra ganhar propina. Ele olha extintor de incêndio, ele reclama do step, ele fala pra onde ele tá indo, e ele tá todo certinho, mas no final ele fala, você não quer dar uma caixinha pro carnaval dos policiais? Ele fala, eu gastei todo o meu dinheiro com a gasolina, eu tô viajando há 3 dias, se quiser meu cigarro, e ele pega os 3 cigarros sobrando do Marcelo. Esse começo já vai meio que ditar pra gente como o filme vai acontecer. O diretor, ele fala um termo que é bem interessante. Esse filme ele vai ser um exercício histórico. O que isso quer dizer? Mesmo o protagonista sendo Wagner Moura, o nome do filme sendo O Agente Secreto, ele vai falar de um período histórico. A história verdadeira está no período histórico, não necessariamente só no protagonista. Tudo que acontece no filme, que parece que não tem conexão, tem um propósito para ensinar pra gente o que aconteceu naquele período. Então ele chega no posto de gasolina, a primeira coisa que a gente sabe é que a vida é muito menos valorizada. E não existe um controle para onde vão os corpos. Quando a polícia chega, ela tá para pedir propina, não para ajudar. Então, é um regime corrupto, muito corrupto. A sensação que eu tive o filme todo, parece que o protagonista, ele tá sempre cercado de inimigos. Parece que não tem como fugir. Você vai para um lugar que é para ajudar, ele também faz parte da corrupção. Você vai, também faz parte da corrupção. Parece que ele nunca teve uma escolha, sabe? Ele tá sempre rodeado de BOs. Outra coisa interessante é que ele usa um Fusquinha, né? E o Fusquinha é da Volkswagen, e a Volkswagen teve um peso muito interessante em relação à ditadura militar. Eles ajudaram em muitos aspectos. Muitos aspectos. Eu não li completamente, mas tem um artigo de 117 páginas traçando o relacionamento ditadura militar-Volkswagen. O Brasil foi a primeira sede fora da Alemanha da Volkswagen. Ela tem o dedinho em muita coisa e teve um aumento muito grande em veículos da Volkswagen no período da ditadura. Segundo o artigo que eu li, mais de 50% da frota de caminhões no período da ditadura militar eram Volkswagen. Até o carro que o protagonista está usando, ele é fruto da ditadura, entende? Ele tá completamente afundado na ditadura. Isso é agoniante. Outra coisa maravilhosa desse filme, que eu acho que todas as reviews que eu vi falaram e que eu também tenho que falar, que é a fotografia e a ambientação. É muito trabalhoso você fazer um filme numa década e ele não parecer que é uma fantasia ou uma representação daquela década. Parece que é a década de 70, mesmo eu não tendo vivido na década de 70, parece a década de 70 brasileira. Tudo muito bem ambientado. Eu amo tanto o figurino desse filme. Eu queria tanto ser amiga da figurinista. Ela é tão especial. E na entrevista o Kleber falou que, ao invés de procurar referências da moda dos anos 70 em revistas, ela procurou em fotos familiares. E realmente parece isso. Parece que eu tô vendo meu tio com um shortinho minúsculo saindo de casa. É muito familiar, é muito Brasil, é muito bem feito. Gente, que coisa linda, sério. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. E uma outra coisa que pode incomodar vocês é que ele vai seguir o mesmo ritmo de Bacurau. Eu acho que esse é um traço do diretor, que é não ter nenhuma pressa das coisas acontecerem. Mesmo esse filme tendo 2 horas e 40, parece que a gente viveu todas as 24 horas de todos os dias que o filme aparece. Não tem uma ansiedade de chegar até o final. Isso pode ser uma coisa que incomoda e uma coisa que você gosta. Isso é pessoal de você. Eu acho que 2 horas e 40 é bastante coisa. O Marcelo tá viajando de São Paulo para Recife, onde ele vai ficar na pensão da Dona Sebastiana. Dona Sebastiana é maravilhosa, eu amo ela. E ela tem uma pensão de refugiados, que é interessante você ouvir a palavra refugiados, mas é uma casinha assim no centro. Todo mundo passa por lá o tempo todo, onde a gente vai conhecer pessoas muito interessantes e muito diferenciadas, que é a explicação do título, que eu falo que esse filme é um Ainda Estou Aqui. Pois é. Nós conhecemos uma perspectiva muito elitista da ditadura militar. Não estou desmerecendo o que ninguém fez sobre a ditadura militar, tá? Tudo o que aconteceu foi muito válido das pessoas que lutaram, mas essa é uma perspectiva conhecida. O filme Ainda Estou Aqui fala de um arquiteto que foi deputado federal. Ele tinha condições de ter uma porrada de filho, mandar uma filha para Londres. Ele tinha contatos com pessoas influentes de mídia, de jornal. Quando o Rubens Paiva desapareceu, a Eunice teve como lidar com os bens dela para poder fazer, sabe? Ela tinha condições. E a história normalmente é contada por aqueles que têm como registrar elas. Mas no Brasil enorme existem
outras milhares de histórias de pessoas que não vão estar nos livros, não vão estar nos filmes, que é a história que o Kleber quer contar nesse filme. Esses refugiados, eles são diferenciados. Nós temos o Kleber, que ele é um rapaz gay, que a dona Sebastiana explica que ele veio pra cá fugido porque o pai e o tio dele queriam que ele fosse homem, homem que nem eles e não homem como ele é. E ela fala isso com carinho, ela é toda fofa. Eu amo a dona Sebastiana. A gente tem um casal que fugiu de Angola porque estava tendo uma guerra civil, eles também estão refugiados lá. A gente tem uma dentista que é professora que tá lá com a filha, também cheia dos BOs. Então são pessoas que elas estão fazendo o possível para melhorar a situação ou são vítimas da situação e que seriam esquecidas em outro contexto. Até a gatinha da dona Sebastiana, ela tem uma gatinha que tem duas cabeças, dois rostos, na verdade, né? É a Elsa e a Elisa. Que a dona Sebastiana conta que ela ia ser sacrificada por ela ter nascido com duas cabeças e ela não deixou. Então até a gatinha no filme, ela é uma refugiada. E a dona Sebastiana, ela é ligeira, ela sabe dos BOs. Depois que ela mostra o lugar pra ele, ela entrega um papel que tem os documentos pro novo emprego dele e onde ele tem que estar no outro dia. E ela faz tá aqui quem falou, a gente tá aqui pra se ajudar. Ela é rainha. Dona Sebastiana é rainha, eu quero ser que nem ela na idade dela. Outro ponto importante, década de 70, grande berço dos homens Kenga. Todo mundo nesse filme se veste promiscuamente, eu digo os homens. Muito shortinho, minúsculo, muito decote. Primeira cena do Wagner Moura, ele com uma camiseta transparente, com decote até aqui, sabe? Lindo. Porque nós, aqui nesse canal, nós amamos muito os homens Kenga. Que são, se você não sabe, são homens que se vestem promiscuamente. Infelizmente não temos tantos agora, mas a década de 70 é o... E se você, como eu, acredita na supremacia dos homens Kenga, tem uma camiseta pra você na minha lojinha. Então depois que o Marcelo chega, se estabelece, ele vai encontrar o filho dele. O filho dele está com os avós. Ele pega o filho pra passear e eles têm um momento super bonitinho onde a gente descobre que o Marcelo é viúvo. Ele fala para o filho que a mãe dele morreu de pneumonia. Mas, dado as informações faltantes, pode ser que a mãe dele tenha falecido por motivos ditatoriais mesmo. Ele pergunta ainda a criança, a gente não vai ver mais a mamãe? Ele fala, não, a mamãe ficou muito doente e morreu. Mas a mamãe vai estar sempre aqui com a gente se a gente se lembrar dela. E o papai quer muito ficar com você para sempre. Mas o papai agora não pode, mas ele tá trabalhando para que muito perto o Fernando, o filho dele, possa voltar a morar com ele e os dois fiquem juntos. É um momento assim bem bonitinho, bem fofinho. Corta para São Paulo. São Paulo, nós temos a figura de dois assassinos de aluguel, assassinos contratados. Eles estão desovando um corpo no rio, porque era uma maneira muito prática de desovar cobra. Ainda é, né? Só que agora menos. Eu espero que em menos quantidade. Espero. E eles desovam o corpo e vão encontrar um novo cliente. Esse novo cliente, a gente não sabe muita coisa sobre ele no começo do filme, mas ele quer que o Marcelo seja assassinado. Ele entrega uma foto do Marcelo, eles cobram um preço absurdo e ele ainda fala, eu quero que você dê um tiro na cabeça dele e que ele vire boneco. Ele ainda escolhe o lugar porque ele odeia o Marcelo como a vida. Então os dois estão indo para Recife para procurar o Marcelo. Enquanto isso, Marcelo está pegando a vizinha do andar de cima, porque se tem uma coisa que esse filme vai demonstrar é a libertinagem sexual pré-AIDS da década de 70. Tem muito sexo, muita gente se pegando, de várias maneiras diferentes, em vários estabelecimentos diferentes, que é um fruto da realidade vivida naquele período, né? Mas como transa. E o que dá a entender, mais ou menos, é que Marcelo sempre foi meio putanheiro, assim, sabe? Gostava bastante. Ele tem que parar a pegação com a moradora do andar de cima para encontrar os outros moradores, porque chegou uma caminhonete de frutas e verduras que eles chamam de a feirinha dos refugiados. Por quê? Porque uma das pessoas, o pai tem uma fazenda e ele consegue meio que desviar para a pensão, para que os refugiados não tenham que sair muito de casa, sabe? Para eles viverem uma vida mais disfarçada. Então o que isso mostra? Mostra que existe uma organização dentro dessa mini resistência. Eles se ajudam. Ela é maior do que parece, já que tem uma caminhonete de frutas e verduras que aparece lá para evitar que eles saiam de casa. Marcelo vai trabalhar no Instituto de Identificação em Recife. Foi avisado que ele tinha que chegar às 5 horas da manhã, mas só que o expediente começa às 7. E ele não entende por quê, até o momento que chega o delegado, alguns policiais e uma mulher com cara de madame. E os outros funcionários do Instituto de Identificação, eles explicam que aquela mulher, ela está sendo indiciada pelo assassinato da filha da empregada, que é uma história que aconteceu de verdade. Eu acho que vocês lembram dessa história. Então, a empregada saiu para ir no mercado, perguntou se a patroa podia cuidar da filha. Ela falou que podia, só que ela não olhou para a criança saiu para fora e morreu atropelada.
dentro dessa história, né? A verdadeira é um pouco diferente. E eles querem que o depoimento seja num lugar seguro. Então, eles vão transformar o Instituto de Identificação em delegacia para que o depoimento dela aconteça. Fora que o depoimento vai acontecer junto com a imprensa e sem a outra parte, claramente manipulando toda a situação. E o delegado, ele vai totalmente na da patroa, né? Ele fala tipo, nossa, tadinha dela, tá sofrendo e tal, esse povo é muito cruel. Porque criança é assim mesmo, sabe? O que nós aprendemos com isso? Como eu falei, tudo tem um objetivo. É mostrar que o sistema público ele está em função do sistema privado daqueles que têm dinheiro. Então, todo mundo que trabalha no Instituto de Identificação teve que chegar mais cedo. Eles conseguiram fazer um depoimento que só aconteceria na delegacia, vai acontecer lá. Eles chamaram a imprensa e eles não avisaram a outra parte. Porque quem manda, até na parte pública, é quem tem dinheiro. Esse delegado, ele meio que gostou da cara do Marcelo. Nossa, se encantou com ele, começou a conversar, falou que a delegacia fica ali do lado, se precisar dele é só avisar. E daí, no horário do almoço, ele tá fazendo uma ligação. O delegado aparece com 3 policiais e fala, deixa eu te mostrar uma coisa, deixa eu te dar um agrado. E ele leva ele pro uma alfaiataria onde tem um alemão que veio da Segunda Guerra Mundial. É assim que ele é apresentado. O alemão não quer falar com ninguém. Ele é obrigado pelos policiais a ser quase um macaco de circo. Porque ele chega falando, viu, esse daí é alemão, ele é soldado da Segunda Guerra Mundial. Ele tem até as marcas de tiro, mostra a cicatriz pra ele. Ele fala, não quero, eu tô cansado, não quero. E daí ele fala, a gente tá sendo muito legal com você. A gente tá cuidando do bairro pra você. Por que você não faz esse agrado pra gente? E ele, de mau gosto, ele mostra a cicatriz. Só que não são cicatrizes de tiro, que nem os caras estão falando. Antes deles chegarem, a gente vê o alemão escondendo uma menorá. Sabe aquele candelabro judeu? Então ele não é um soldado da Segunda Guerra Mundial nazista. Ele é um fugitivo da Alemanha nazista. Ele é judeu. Só que ninguém se importa de perguntar isso para ele. O que o filme quer mostrar? Quer mostrar que quem está cuidando do país são pessoas ignorantes. Ignorantes historicamente, ignorantes com outras pessoas, com outras culturas. Eles têm todo o poder e nenhum do conhecimento. Eles tratam esse homem como se ele fosse uma atração de circo. Ele mostra as marcas dele com uma tristeza. O Marcelo fica desconfortável, mas os policiais estão rindo, falando, você só fala assim comigo desse jeito porque você é soldado da Segunda Guerra Mundial. Então, além disso, ele tem um certo carinho por quem estava do lado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, em resumo, nesse começo de filme, nós temos uma total e completa despreocupação com a vida humana, porque a gente vê o corpo jogado no começo do filme, a gente vê os 2 assassinos jogando outro desconhecido no rio. A gente tem uma polícia corrupta que favorece as pessoas ricas a ponto de manipular a imprensa e a legislação, que é extremamente ignorante com a história. Depois que o Marcelo sai do alfaiate, ele vai fazer a tal da ligação dele, que é mais um ponto de a gente entender o contexto histórico. Porque ele liga pra alguém e ele fala, oi, tal, Marcelo. E daí ele fala, eu espero que você esteja bem, mas a gente não pode conversar, essa ligação está sendo grampeada. E desliga na cara dele. Falta de importância com a vida, corrupção policial, importância pelos mais ricos, ignorância cultural, falta de liberdade de expressão. Tudo isso é contado sem contar nada, sem cuspir pra gente a história. Daí o que o Marcelo tem que fazer? Ele tem que fazer um telegrama dizendo, eu vou estar nesse número aqui, nesse ramal, nessa hora, aguarde sua ligação. Uma das coisas mais importantes desse filme pra mim, brincadeira, é uma das coisas mais fúteis, mas é legal saber. Quem entrega o telegrama é um funcionário dos Correios. E vocês sabem o que ele tá usando? Esse boné! Eu tenho um bonezinho vintage dos Correios, que agora eu sei que é da década de 70. Esse boné talvez viveu a ditadura militar, porque eu comprei no brechó por R$2. Isso não é fascinante e completamente irrelevante para a profundidade histórica desse filme? Eu só quero contar que eu tenho um negócio do... isso é tão interessante. Eles usam esse bonézinho. Eu tava tentando saber de que década era, porque 80 não usava isso. E eu nem cogitei a década de 70. Então é isso. Eu tenho um bonezinho que foi usado no filme Agente Secreto. Eu duvido que qualquer outra review de filme tenha esse dado muito, muito importante. Um item irrelevante, mas voltamos ao assunto. Esse número de telefone é do trabalho do sogro do Marcelo. Ele é projetista de um cinema muito, muito importante em Recife. Ele tem um peso cultural, tem um peso histórico e um peso político até hoje. Ele é um cinema de rua e é muito interessante as discussões principais acontecerem dentro desse cinema, que significa muito para Recife e vai significar muito para essa história, e é onde tudo vai se desenvolver e a gente vai saber todos os
BO também. Então isso é bem interessante. Marcelo chega, atende a ligação e descobre que ele entrou para a lista da Polícia Federal de pessoas que não podem viajar mais. Ele está proibido de sair do país, que era o plano dele inicial. E ele fala, mas por quê? Ele fala, você não tem ideia como tudo tá caótico. Um procurador muito bom, muito competente também foi retirado. Tá uma bagunça. Eu não sei o que você pode fazer, mas a gente está tentando resolver aí. Quem vai chegar aí para falar com você é a Elsa. A Elsa é a chave. Você tem que prestar atenção no que ela vai falar para você. Elsa chega, ela, mais um rapaz, e um gravador de fita cassete. Tudo que a gente sabe sobre o filme é através dessas fitas. E é por isso que eu falo para vocês que esse é um filme onde o narrador não é confiável. Porque tudo que a gente vai saber são as informações que as pessoas estão ouvindo na fita no presente. Então, tem 1977, onde as coisas estão acontecendo, e tempos presentes não citados, onde as pessoas estão ouvindo essas fitas para entender o que estava acontecendo. Por isso que vai ter muita informação faltante. É por isso que vai ter muito pulo no meio das coisas, porque não é uma história completa. São fragmentos interpretados por pessoas que estão ouvindo as fitas. A Elsa, ela é meio que a líder dessa mini resistência contra a ditadura, que era uma coisa que estava acontecendo nesse período também. Porque 1977 é considerado o início do fim da ditadura, que é quando vários grupos sociais diferentes estão se organizando para se revoltar contra. A Elsa é a organizadora desse grupo que acontece em Recife. Eles falam que eles são bancados pela filha de alguém muito rico que pegou muito dinheiro do Brasil e essa filha meio que está tentando devolver para o Brasil o dinheiro que foi roubado, uma coisa assim. E é um trabalho muito de formiguinha, porque eles falam que eles têm 6 refugiados, tem alguns no Ceará, tem alguns no Recife, e daí no Instituto de Identificação tem uma pessoa que está ajudando a dona Sebastiana, tem a dona Sebastiana. Então são formiguinhas, tentando resolver as coisas, tentando ajudar um outro, tentando resolver o país. São pessoas que não estariam na história. Eu sei que eu já falei isso de uma vez, mas é bom a gente refrisar isso. E daí, nesse momento, a gente tem uma conversa que vai explanar muitas coisas para nós. Primeiro que Marcelo não é um agente secreto. Ele é uma vítima disfarçada. O nome dele é Armando. Armando. Eu espero que seja Armando e não Arnaldo. Naquele momento, a gente descobre que ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Até o meio do filme você pensa, não, ele tem ideia, ele tá cuidando, ele manja dos Paranauê. Ele não manja dos Paranauê. Ele é um professor universitário que não entende por que ele tá proibido de viajar, que não entende o que está acontecendo. Ele está muito, muito confuso em relação a tudo. E ele acha um absurdo, porque ele falou, eu não fiz nada, eu sou um cidadão de bem. Por que eu não posso sair do país? Ele até, na questão da identidade secreta, ele não é bom nisso, porque ele tem que falar pra todo mundo que ele é Marcelo, mas daí ele fala, eu sou Marcelo, mas meu nome de verdade é Armando. E a Elsa, além de ajudar essas pessoas, ela também está documentando as histórias de cada um. Então é por isso que tem o gravador de fita cassete, é por isso que a gente sabe essas histórias no presente. E daí ela pergunta para ele o que ele sabe sobre o Guiotti. Ele pausa o gravador e fala, ele é uma das pessoas mais desprezíveis do mundo, eu não sou uma pessoa violenta, mas se eu pudesse eu matava ele com um martelo. Quebrava a cabeça dele com um martelo de tão desprezível que esse homem é. Liga o som de novo e ele começa a explicar. O Armando fala que ele era funcionário público da universidade, ele tem doutorado, tem pós-doutorado, ele trabalha na área de pesquisa tecnológica. Ele é chefe do departamento, ele fala, toda vez que vem alguém do governo, eu vou buscar a pessoa no aeroporto e tal, e faço todas as honras para a pessoa. Guiotti era uma dessas pessoas. Ele faz parte do Conselho Administrativo da Eletrobras, que é comandado pelo Departamento de Minas e Energia. E tem uma empresa que tem conflitos de interesse, ele não deveria estar nesse conselho administrativo. E isso vai mostrar um aspecto da ditadura que eu não conhecia. Se você conhecia, eu fico muito feliz por você, eu não tinha a menor ideia. Alguns historiadores chamam a ditadura militar de ditadura corporativo-militar, porque, na verdade, era uma grande suruba entre o público e o privado. Tudo estava misturado. Foi o privado que bancou e organizou muita coisa do golpe militar. Tinha muita gente, dono de empresa, participando dos conselhos estatais. Tinha muito líder de patente alta militar que tinha cargo de importância em empresas privadas. Era uma grande suruba. Estava todo mundo junto. Os planos eram feitos para que os donos de empresas ficassem sempre por cima. Por isso eles apoiavam os militares e tinha essa sinergia de filha da putagem acontecendo ao mesmo tempo. Guirotti está indo lá, ele está indo lá para desmantelar o departamento do Marcelo, que é o departamento de pesquisa, por 2 motivos principais. O primeiro é que as pesquisas feitas pelo departamento do Marcelo tinham várias relações importantes que davam conflito de interesse. Tipo, eles estavam fazendo um carro elétrico. A empresa do Guiotti, ela comprou 12 carros elétricos de uma empresa canadense.
Então, se o Brasil estivesse fazendo alguma coisa parecida, podia dar conflito. Então, ele estava desmantelando por motivo pessoal mesmo. Segundo motivo, existia um plano maior de destruir as universidades. Primeiro que a universidade é um lugar de você aprender pensamento crítico, você unir com outras pessoas e pensar em maneiras de resolver situações. Eles não queriam esse monte de gente pensando junto. Mas, acima de tudo, era acabar com as pesquisas, com as inovações, com os crescimentos. Por quê? Porque a ideia era que as universidades fossem privatizadas e virassem mão de obra técnica. Tem algum problema de você seguir uma carreira mais técnica? Não, nenhum problema. Mas para uma sociedade funcionar, a gente precisa que todas as coisas existam. A gente precisa das pessoas, da pesquisa, a gente precisa das categorias técnicas, a gente precisa de todo mundo para a sociedade funcionar. Destruir pontos de pensamento coletivo, destruir a pesquisa, criar funcionários para a demanda de fábricas que estavam acontecendo. Em associação a esse objetivo de criar ótimos funcionários, também existia uma grande força-tarefa para desmantelar os sindicatos. Por quê? Porque sindicatos levavam as pessoas a raciocinarem juntas e pensarem em maneiras de solucionar problemas e lutarem por salários melhores. Eles não queriam que esses salários aumentassem. Inclusive, foi uma das maiores baixas de salários. Você vê que é todo um rolê. Eu espero que vocês estejam me entendendo. A iniciativa privada, em associação com os militares, fizeram o golpe. Um dos planos para que a iniciativa privada ganhe mais dinheiro é colocar pessoas donas de empresa trabalhando em cargos importantes do governo e colocar pessoas militares trabalhando em cargos importantes das empresas. Um dos planos da ditadura militar era destruir as universidades por ser um lugar de aglomerado de pessoas pensando que podem trazer soluções para resolver a ditadura e para que existe uma grande mão de obra técnica para suprir a demanda de funcionários para essas fábricas crescendo exponencialmente por causa do apoio militar. Mas eles querem que essa mão de obra técnica ganhe pouco. Por isso eles vão destruir os sindicatos, para que eles sejam separados e eles não entendam como eles estão sendo explorados, vivendo em subemprego. É um plano bem feito. Satânico, mas muito bem feito. E o Marcelo acabou se enfiando no meio de tudo isso sem saber, porque ele só queria fazer a pesquisinha dele. Estão me entendendo? Me digam que estão me entendendo, por favor. Então, de maneira mais xenofóbica que você pode imaginar na vida, o Guiotti fala que é muito legal esse projetinho de vocês de curtição de couro, né? Porque vocês têm muito essa coisa de importância com boi, com cabrito. Ele é péssimo. E ele fala que o Nordeste tem que parar de agir sozinho. Eles têm que agir de acordo com São Paulo e Rio de Janeiro. E ele fala como se toda aquela universidade tivesse... todo mundo fosse muito burro, incompetente, retrógrado, sendo que a pesquisa deles estava avançando muito bem, toda a pesquisa deles era fundada pelo governo e eles já estavam com conexões fora do Brasil. Tinha uma americana e um britânico na pesquisa brasileira, porque ela é importante e relevante para o que estava acontecendo. Demite todo mundo, que foi uma coisa que aconteceu na vida real também. Vários professores, eles foram jogados para, tipo, professor universitário concursado, ele foi trabalhar no metrô, porque manteve o concurso, só mudou a função onde ele não precisava raciocinar. Eles foram desfazendo a universidade, é desesperador. Quem aparece enquanto a gravação está acontecendo? O sogro do Marcelo. E ele fala, sogro, senta aqui que eu preciso te contar uma coisa que eu não contei. O que ele conta é que um dia antes dessa demissão, desse homem absurdo, ele foi jantar com o Guiotti e o filho dele. E ele é insuportável. Ele chama a esposa do Marcelo de secretária, porque fala pra ela, então você deve ter começado como secretária do lado dele. Ele fala mal do Nordeste e ele descobre que o Marcelo é detentor da patente da bateria de lítio, que pelo que parece é a bateria que vai ficar nos carros elétricos. A patente é do Marcelo, não da universidade. Então, é de interesse pessoal, privado, do Guiotti ter essa patente. Ele fala, você não vai ter porque ela é minha, não é da universidade. Eles já ficam muito, muito bravos. A esposa do Marcelo, ela não é de brincadeira. Ela tentou sair para respirar fundo, mas não. Ela volta com toda a fúria dela maravilhosa e ela fala, você acha que aqui é bagunça? Você acha que o Nordeste é bagunça? Tá achando? Você foi muito desrespeitoso comigo. Você sabe que eu sou professora, eu não sou secretária? E ela desce o cacete e fala, vocês vão se foder, vocês vão tomar no cu. Você sabe o que estão falando. E os dois se exaltam muito. E, em resumo, é por isso que ele tá para ser assassinado. Parte é por causa da patente, parte é por causa da destruição das universidades, mas também é porque ele se sentiu abalado. É um motivo infantil, é um motivo de picuinha. Ele se sentiu desonrado com o jeito que eles falaram com ele.
é muito interessante esse ponto de vista, porque o abuso de poder é usado para coisas mais conhecidas entre nós, como, por exemplo, destruição das universidades, sindicatos e tal. Mas também ele é usado para mesquinharia, para idiotice. Ele feriu o ego do cara, e por isso ele vai morrer por causa disso. Ele merece morrer. Não tem a ver com o avanço da história ou o aumento do poder dos... Não! É quase birra! E isso é uma coisa que enfurece, sabe? Uma coisa que enfurece bastante. E é nessa conversa que a Elsa conta, olha, tem 2 caras que vieram pra te matar, manda o Quixote, e a gente acha que a melhor coisa que é pra fazer agora é conseguir 2 passaportes falsos pra você e pro teu filho, pra vocês fugirem do país. Eles falaram que em 4 dias eles conseguem esse passaporte, então ele tem que sobreviver por mais 4 dias para depois fugir com o filho dele. No início do filme, enquanto o Marcelo está se estabelecendo, a gente sabe a notícia de uma perna desmembrada que foi encontrada dentro de um tubarão. Recife é a cidade com mais ataques de tubarão do mundo, pelo que eu pesquisei. E jogar as partes de pessoas no rio era comum. Então, quando eles descobriram essa perna, a polícia chegou e o objetivo da polícia era se livrar da perna, esconder a perna, porque a perna era uma pista que podia levar a muitas outras coisas. A gente tem esse primeiro momento do filme, a gente tem um segundo momento, que é os policiais, a mando daquele delegado, cuzão, sumirem com a perna. Então, eles vão no necrotério, eles dão propina para os responsáveis do necrotério, eles pegam a perna e eles colocam uma perna. Então, agora vai ter uma grande junção de pessoas pau no cu. Tem os policiais e o delegado com a perna. Eles vão encontrar no meio do caminho os 2 assassinos contratados para matar o Marcelo e todo mundo entra na viatura. E a gente vai ter um grande momento de abuso de poder, onde eles vão conversar um com o outro, porque é todo mundo da mesma laia. Tem 2 pessoas no porta-mala que eles falam que são acusados de assalto e de estupro. E eles falam assim, hoje vai ter passeio? Hoje a gente vai dar passeio? E eles falam, não sei, talvez hoje vai ter passeio. Daí os 2 assassinos falam, não sei se a gente pode participar do passeio, porque a gente tá aqui realmente a turismo, por enquanto. O que era o dar passeio? Era você ir num lugar público, onde tinham pessoas suspeitas e você espancar eles. Espancar, matar, bater. E agora vai ter um momento metalinguagem surrealista, que vai ter uma explicação e que eu espero que eu consiga expressar para vocês. Por quê? Porque a perna peluda, ela virou parte da história de Recife. Muita gente conhece a tal da perna peluda. Tá em músicas, Chico Sainz tem uma música da perna peluda. Ela foi contada de várias histórias, mas ela acabou participando do imaginário de Recife. Mas ela existiu de verdade nos jornais porque tinha muita censura. E você contar a história através de uma perna peluda que ia chutando as pessoas era uma maneira de contar o que a polícia estava fazendo na ditadura sem ser censurado. A gente vê uma matéria de jornal falando assim, perna peluda ataca várias pessoas em um parque. E a gente vê isso na vida real. Tem um parque que é um banheirão, tá todo mundo se pegando de maneiras diferentes. E a gente vê uma perna peluda chutando todo mundo. Só que o que realmente aconteceu foi que aqueles policiais que estavam falando de dar passeio, eles vão lá e eles começam a espancar, porque tem um monte de gente LGBTQIA+, se pegando, namorando nesse parque. Então foi a polícia que fez isso. Os jornais, para contar essa história, falam que foi a perna peluda. Inclusive, no Rio de Janeiro, eu vi que tem a mão branca. Quando acontecia alguma coisa absurda e era culpa da polícia, eles falam que a mão branca tinha atacado. Outros jornais falavam sobre... Eles disfarçavam as notícias com previsão do tempo. Tipo, hoje o tempo tá ruim pra tal coisa, sabe? Então tinham várias maneiras de fugir da censura de maneiras lúdicas. E um desses é a perna peluda, que é muito importante para Recife, mas ela foi criada para isso, para contar histórias sem a censura, e a gente vê isso de uma maneira real acontecendo. Por quê? Porque são todas memórias. Num passado de memórias, o que é ficção e o que é realidade meio que se misturam. Porque quem tá lendo essa matéria da perna peluda são os refugiados. Eles são num momento de fraternidade entre eles. E a gente vê eles rindo da tal da perna peluda. E eles estão rindo porque eles são as vítimas da perna peluda. E eles estão lendo a notícia. E é um negócio interessante, sabe? É muito bem feito da parte do Kleber e muito complicado de explicar da minha parte, que não tenho todos os elementos visuais que ele tinha usando, mas eu espero que vocês tenham me entendido. Ele misturou ficção com realidade para mostrar como as notícias eram contadas através da ditadura. Marcelo chega e todos os refugiados estão conversando, eles estão tendo um momento de fraternidade, de irmandade, de nós somos unidos juntos. E a gente conhece a história um pouco de cada um, assim. A gente sabe que tem mais gente que está prometido de morte. A gente sabe que o casal angolano ele vai para outro país logo para poder fugir da guerra civil que está tendo lá. A gente escuta a história da Dona Sebastiana, que ela é maravilhosa. Ela fugiu para a Itália. Na Itália ela se descobriu comunista, depois ela se descobriu anarquista. E ela deve ter feito horrores na juventude dela. E agora ela está
ainda sendo uma revolucionária do jeito que ela pode, que é hospedando as pessoas na casa dela. E eles têm um momento de brinde, toca música, e parece um momento de despedida mesmo, porque realmente é. Os dois assassinos terceirizam o assassinato do Marcelo para um assassino local. Eles pagam muito menos mesmo. Explicam quem é o cara e falam que assim que eles conseguirem o endereço, ele passa para ele e fala top, top, top. Como que eles conseguem o endereço da onde o Marcelo está trabalhando? Eles dão propina para um funcionário do cinema. É sempre corrupção. E agora vai ter, tipo, o momento mais emocionante do filme, inclusive. O sogro do Marcelo vai até o Instituto de Identificação e entrega uma carta do filho dele falando assim: papai, eu tô muito feliz com os meus avós, eles são muito legais, mas eu quero morar com o senhor. Eu tô quase esquecendo da mamãe. Porque ele falou no começo do filme que a mamãe vai estar com ele enquanto ele se lembrar, mas agora ele não tá mais se lembrando. Que corta o coração meu, dele, de todo mundo. A gente fica tipo, porra. O sogro dele sai, chega o assassino. Assassino chega gritando, falando: Arnaldo! Arnaldo! E a recepcionista fala: não tem nenhum Arnaldo aqui, o nome dele é Marcelo. E daí ele olha pro cara e fala: Arnaldo! E ele não sabe nem disfarçar porque ele não é uma pessoa tem essa competência. E ele percebe, e ele entende, e ele sai correndo pelo outro lado para planejar o que ele vai fazer. Enquanto isso, o assassino terceirizado liga para o assassino principal e fala: achei ele. Posso matar? Daí ele fala: você tem certeza? Pode matar sim. Marcelo sobe na delegacia, convence delegados policiais a irem lá ver o cara suspeito. Acontece um senhor de um tiroteio. Os dois policiais são mortos. O assassino terceirizado leva um tiro na perna. Tem toda uma correria, uma perseguição. O assassino mata um dos assassinos principais. O assassino terceirizado mata um dos assassinos principais de birra também, porque não gostou do jeito que ele foi falado. E a gente vê os corpos e uma ligação do Marcelo para Olga falando: os meus dias em Recife acabaram, eu preciso desse passaporte agora. E daí tem o BO que muita gente ficou queimada. Que no meio daquela perseguição, no meio de tudo que correria, o filme corta pro presente. Lembra que eu falei das fitas? Então, ele corta pro presente. Aquela fotografia linda, amarelada, tudo perfeito, bem gravado, vai para uma sala fria, azulada. A gravação é feia, é sem graça, propositalmente. Onde as duas funcionárias que estão vendo as fitas começam a conversar e perguntar: você sabe o que aconteceu com o Arnaldo? Ou não tem a menor ideia do que aconteceu. Ela: nossa, eu acho que me marcou isso, porque eu também sou de Pernambuco e tal. A história dele ficou meio na minha cabeça. E as duas estão conversando sobre isso. Passa um tempo, ela vai para Recife encontrar os familiares dela. E ela vê uma notícia do jornal dizendo que o Arnaldo Marcelo foi morto com 40 tiros. E daí tem a foto dele morto. É uma quebra completamente de clima, né? A gente já vai falar mais sobre isso. Ela faz o quê? Ela vai num hemobanco conversar com o Fernando, o filho do Marcelo, que é doutor e trabalha nesse hemobanco. E ela tá tentando falar com ele há muito tempo. E ele sempre foge. Ela foi lá e ele falou: nossa, você é danada, hein? Você veio aqui e conversou comigo. E ele fala uma coisa que é muito triste, assim, me corta muito o coração e me deixou meio desgraçada da cabeça. Porque ela começa a falar sobre o pai dele. Ele fala assim: os meus avós foram os que me criaram. E o que eu sei é da lembrança deles. Mas, sinceramente, você sabe mais do meu pai do que eu sei, porque eu não lembro de muita coisa. A única coisa que eu sei, o que meu avô me conta, porque eu não lembro, que o dia que meu pai ia me buscar, eu vesti minha roupinha preferida e eu fiquei no portão esperando ele, ansioso para morar com meu pai. E foi naquele dia que ele estava indo buscar o filho que ele morreu. E a gente vê que ele é bem fechado em relação a isso. Ele falou: eu não vou conversar com você mais sobre isso. Eu não gosto de falar sobre isso. Para ser sincero, eu não sei quem é meu pai, eu não conheço meu pai. E, gente, isso me cortou muito o coração. Porque tudo que o Marcelo Arnaldo fez foi para poder ficar com o filho dele. Mas o filho dele não lembra nada, porque ele era muito novinho. E tem dois pontos maiores de revolta entre as pessoas que não gostaram do Agente Secreto. O primeiro é um monte de ponta solta, um monte de história que vai de nada a lugar nenhum. A tal da patroa, daí tem o alemão, que serviram especificamente para a gente entender aquele contexto histórico sem alguém falar: nós estamos em 1977, nós temos muita repressão militar e os militares não são muito inteligentes. O que eles têm de burro, eles têm de corruptos. Para não ter falado, a história é contada, então beleza. E o segundo ponto é esse final, porque ele corta no meio de uma aventura, você está tipo: meu Deus, quem vai matar quem? O que vai acontecer? Ele corta. Por quê? Porque o seu diretor, ele queria que nós sentíssemos a mesma frustração de quem estuda a ditadura ou quem viveu a ditadura. É essa frustração. Porque tem um universo de Marcelos e Dona Sebastianas
que foram completamente apagados da história. A história deles parou no meio do caminho e você não sabe o bastante sobre nenhum deles. E você não vai saber, porque os corpos foram mutilados, jogados ao mar, queimados, incinerados. Os documentos deles foram destruídos. Não existem notas na imprensa, porque a imprensa estava sendo censurada. A gente vê toda uma vida acontecendo de todos aqueles personagens e fica tipo, cacete. E você percebe no final que tudo aquilo foi resumido a uma série de fitas cassete. Toda a luta, todo o contexto, todas as fugas, as maneiras de vencer, as maneiras de burlar, tudo isso agora são fitas cassete, com a história pela metade. A pessoa que era para ser mais importante para o Marcelo não lembra de nada porque ele morreu antes. E ele morreu antes não porque ele foi revolucionário, porque ele estava na frente de batalha dos protestos, ele apenas foi levado pela ditadura. Ele foi uma das casualidades da ditadura. E isso é frustrante. E é para você ficar frustrado no final desse filme, para você entender a merda que é tudo isso. É quase uma ironia pensar que o agente secreto brasileiro é só uma pessoa que foi engolida pela ditadura, porque ele tem todos os parâmetros de agente secreto. Ele tem uma identidade secreta, ele trabalha disfarçado, ele mora num lugar disfarçado, ele tem mais informações do que ele deveria ter, só que não é um filme, é a verdade. E isso é incrivelmente frustrante. Eu fiquei bem descaragada quando eu terminei de ver esse filme. E daí eu comecei a estudar a história, eu fiquei mais descaragada ainda. E eu recomendo que você assista para ficar descaragado da cabeça também, porque é importante a gente saber a nossa história, para que a gente não repita ela. E é isso, gente. Vocês já viram Agente Secreto? Vocês vão ver. Vocês conseguiram acompanhar meu raciocínio? Porque é realmente muita informação diferente ao mesmo tempo e eu fiquei preocupada. Conta pra mim nos comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo se você gostou desse vídeo. Se você realmente gostou desse vídeo e gostou de mim, se inscreva no meu canal. Eu sou super legal. Cada dia é uma aventura diferente nesse canal. Você não tem a menor ideia. Semana passada a gente tava falando do quê? Da Bela e a Fera. Você vê? Semana de ditadura. É sempre uma aventura, sempre uma caixinha de surpresa. Se você gostou desse vídeo, se inscreveu, me mostra pra alguém que quer saber mais sobre Agente Secreto ou que não gostou do filme, que talvez goste depois de eu falar sobre isso. Dá uma olhada na minha descrição. Tem grupo no Telegram. Tem um formulário de indicação de filmes. O link da lojinha que tem a camiseta maravilhosa da Supremacia dos Homens Kenga. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.